No fundo do mar existe muita riqueza, inclusive riqueza alimentar. Olha, até rimou. Eu vou falar um pouco disso para vocês aqui hoje em três quesitos que são valorosos em relação ao que os nutrientes, os peixes, os frutos do mar conseguem nos oferecer, que conseguem melhorar a nossa performance. Eu sou o Dr. Alex Benevides, cirurgião cardiovascular, e aqui na internet ajudo homens a aumentarem seu desempenho físico e mental em 8 vezes. 8 vezes, olha isso, mesmo depois de 50 anos. Olha só, a gente tem aqui vários quesitos, e o primeiro quesito, o primeiro prêmio de hoje é o peixe mais rico em ômega 3. Peraí, o peixe ou os peixes mais ricos em ômega 3? O que é ômega 3? O ômega 3 é um ácido graxo. Ácido graxo, o que é? Então, é um tipo de gordura boa, uma gordura que protege a nossa circulação. É uma gordura que é anti-inflamatória. A gente tem fatores que são inflamatórios, pró-inflamatórios no nosso sangue, como, por exemplo, sedentarismo, estresse, má alimentação, falta de sono, tabagismo, tudo isso vai deixando o seu sangue inflamado. E a obesidade. Por quê? Porque a obesidade, o tecido gorduroso em excesso, olha, focos, ele vai ser propício a causar uma reação imune. O seu corpo vai atacar aquele excesso de gordura ali e vai acabar atacando todas as células que estão ao redor dele, inclusive vasos sanguíneos. E esses vasos sanguíneos vão distribuir essas células inflamatórias pelo corpo todo. Então a gente fala que existe uma cardioinflamação e uma neuroinflamação gerada pela obesidade, pelo excesso de gordura, pelo excesso de tecido adiposo. Isso se reflete muito fortemente na reação química que o seu corpo acaba disponibilizando, acaba, vamos dizer assim, deslocando a energia química para o sistema imune tentar dissolver aquela gordura e ele não consegue, logicamente, e acaba sendo uma inflamação crônica de baixo grau. Não é uma coisa aguda, que dê dor, que você inflame, que você tenha uma dor de cabeça, uma dor abdominal muito forte. Mas o seu sistema imune está brigando com aquela gordura ali para ver se dissolve aquilo ali, porque não é um tecido útil para você, ele está em excesso. Ele é útil quando ele serve para guardar uma energia que vai ser aproveitada. Só que ele já veio de uma energia que estava em excesso, carboidrato, ou mesmo proteína, ou mesmo gordura. Olha só, primeiro dado. Todos esses tipos de macronutrientes em excesso vão gerar um acúmulo de gordura, que é a massa gorda que vai reter a nossa excesso de gordura, que vai ser pró-inflamatório. E aí os peixes com este óleo, com esta gordura anti-inflamatória, conseguem proteger o nosso corpo um pouco dessa agressão. E aí onde que a gente encontra isso? Em peixes gordurosos, peixes oleosos. Ácidos graxos podem, por conta dessa ação, serem muito protetores em relação a coração e cérebro, funcionamento cerebral e funcionamento cardiovascular. E para vocês terem uma ideia, só 120 gramas de frutos do mar podem ser, vamos dizer assim, suficientes para você ter uma quantidade circulante de ômega 3 importante em termos de acúmulo semanal desse nutriente. Então isso é uma coisa que é muito boa e você consegue repor muito fácil através da concentração que existe nesses nossos amigos peixes aqui gordurosos. E com isso você vai proteger em termos de doença cardiovascular, diminuiu em torno de 36% o risco cardiovascular que você tem em relação a uma pessoa que não consome nada de ômega 3, nem faz reposição no caso. E você vai diminuir também a probabilidade de acontecerem doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer, ou neuroobstrutivas, neuroinflamatórias, como o nosso AVC, que veio por conta de uma placa de gordura que depositou ali em uma artéria do cérebro e interrompe o fluxo cerebral naquele segmento. Se a gente tem um Alzheimer, a gente tem uma degeneração do funcionamento celular.
Então, dependendo de onde acontecer isso, é um Alzheimer que vai piorar sua cognição, seu planejamento, ou não, é um Alzheimer que estava ao redor do hipotálamo, vai piorar a sua capacidade de agregar, de juntar novas memórias, ou de acessar memórias antigas que estão guardadas lá, mas você não consegue conectar neurônios para que eles acessem e tragam para o córtex, que é a porção consciente, elaborar uma ideia, um plano, uma estratégia para o que fazer com aquelas memórias, com trazê-las para o presente e usá-las de modo produtivo. O Alzheimer tira essa capacidade, então ele acaba piorando muito a cognição e também a parte física da pessoa, que ela fica mais debilitada, ela não consegue conectar todos os planejamentos de movimentos em relação a uma atividade que seja sustentada de modo produtivo. Tá? Então, isso tudo você consegue proteger com o nosso ômega 3. Fontes principais de ômega 3. Peixes gordurosos, principal deles, salmão. Salmão é o concurso, ele é o nosso peixe maravilhoso, o nosso peixe principal que a gente tem acesso. E termos de concentração de ômega 3, tá? De ômega 3. Segunda fonte, arenque. Terceira fonte, anchovas. Quarta fonte, atum. Quinta fonte, trutas. Doutor, mas só falou peixe difícil, só falou peixe complicado, peixe caro. Não é que é caro, não é que é difícil, é você que está num contexto diferente. E aí, a gente tem, que seja o seu contexto, um contexto de mar, região norte, região sul, talvez que você tenha mais acesso, sardinhas, peixes gordurosos com ácido graxo, rico em ômega 3. Maravilhoso também como fonte desse nosso nutriente, tá? Então esse é o ranking do nosso primeiro quesito. Nosso segundo quesito, melhor peixes magros. Opa, peraí. Como assim peixe magro? Acabei de falar os peixes gordos. Dão muita caloria para você, então precisa ser pesado isso. Não é só a maravilha do salmão. Ele vai dar muita caloria. Então, quanto de caloria você está colocando a mais na sua conta diária para que essa energia toda funcione a favor do seu metabolismo. Se você não está com o metabolismo bom, você não está estimulando ele com hidratação, com sono, com exercício, você vai ter um excesso de energia aqui que não vai ser usada. O que o corpo faz? Acumulou em gordura pró-inflamatória. Você perdeu a vantagem do anti-inflamatório que você ingeriu, o ômega 3. Você jogou para o outro lado em excesso de calorias, agora sendo pró-inflamatórias. Né? E aí os peixes magros entram nessa equação e nos trazem uma quantidade baixa de caloria, muito mais baixa do que os peixes gordurosos, mas não conseguem trazer o ômega 3. Então o que a gente tem? A gente tem uma quantidade muito boa de proteínas, numa caloria muito baixa e sem ômega 3. Tá? Por exemplo, é o caso da tilápia, do bacalhau e do linguado. E aí a gente tem que, em menos de 120 calorias, temos numa porção de 90 gramas de cada um desses três peixes que são tidos como peixes magros. Nossa, doutor, mas o bacalhau é gordo. Não, o bacalhau fica gordo com tudo que é agregado a ele no preparo do prato típico. Agora, a carne em si do bacalhau, ela é magra, ela tem baixa caloria. E aí, se você me fala, nossa, não suporto nada, nem um peixe desse que você falou. Tem gosto de maresia, tem cheiro de mar, é ruim, não quero. Dependendo do jeito que você prepara, principalmente a tilápia e o bacalhau, eles vão perder esse gosto mais intenso de peixe, de maresia, e vão ser mais palatáveis a um consumidor que não esteja tão habituado a eles. Então, dá uma olhada, dá uma chance para eles que você vai ver que vai ser muito benéfico aí. Tanto para funcionamento cerebral, quanto para fornecimento de energia. E aí, quando a gente fala em fornecimento de energia, a gente tem que a sua energia venha basicamente em uma quantidade calculada de calorias que vão trabalhar a favor do seu metabolismo, tá? Se a gente não tem um peixe que esteja a favor do nosso metabolismo, a gente vai ter um peixe que esteja causando problemas para o nosso grau de calorias
ingeridas nas 24 horas, tá? Em depender do quanto você consegue ali trabalhar esse peixe no seu prato típico, tá? E aí o que a gente tem? A gente tem aqui a melhor terceiro prêmio de hoje. Melhor proteína do mar. É esse peixe magro? Não é. Melhor proteína é o camarão. Olha só que interessante. Camarão. Camarão, logicamente, quando ele é ingerido com a casca, hein? Não vai fazer aí maracutaia na ingestão do camarão que você vai perder esse benefício todo da proteína que vem com a casca dele. Embora sejam tecnicamente considerados como crustáceos, a gente trabalha aqui em termos de frutos do mar como a melhor opção proteica de frutos do mar. Baixo teor de mercúrio, inclusive, em águas contaminadas por mercúrio. Quando ele é comparado com peixe, ele absorve muito menos esse metal e acaba passando para o ser humano de uma forma praticamente desconsiderável, vamos dizer assim. Tá? São muito ricos em proteínas, a gente vai dar uma fonte calórica boa e uma caloria muito baixa. Só que a gente tem que o camarão, ele também é muito rico em colesterol. Então vai de como você trabalha esse colesterol no global do seu prato, da sua alimentação, durante as 24 horas. Tá? É interessante a gente fazer sempre essa conta que tem uma coisa, peixe gorduroso tem ômega 3, mas tem muita caloria, tem muito colesterol também. O próprio camarão tem baixa caloria, tem muita proteína, mas não tem quase nada de ômega 3. E tem muito colesterol. Então, fica de olho aí em todas essas proporções, todas essas relações, para que seu funcionamento físico e cognitivo sejam compensados, sejam estimulados de modo saudável e que você não faça nenhuma dieta louca e dieta restritiva que só vai piorar, vai travar o seu metabolismo e você não vai conseguir evoluir na sua performance. Agora que você sabe de tudo isso, aproveita, compartilha esse conteúdo com o sócio, compartilha com aquele outro amigo da firma, compartilha com aquele outro amigo C-Level que você sabe que está precisando entender mais a respeito dos benefícios dos peixes, dos frutos do mar, que detesta peixe. Talvez com esse agregado aí de conhecimento ele passe a dar uma chance aqui para esse nosso alimento muito nutritivo, muito importante para a nossa boa performance. E aproveita, já me segue por aqui.